Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, talvez ela não faça o menor sentido. Se ela fizesse algum sentido, se você quiser comentar, a gente agradece. Mas é bom lembrar que essa aula é parte de um playlist dentro do YouTube feito para servir de material de apoio para os alunos matriculados no curso de jogos. Tá? Eu tenho os alunos comigo ao vivo aqui que podem entrar com perguntas e dúvidas, né? E a gente está fazendo, se você estiver vendo na ordem do playlist, a gente está falando sobre os processos de bake, que é uma renderização do resultado das texturas de um modelo em uma imagem para objetivo de exportação para o motor de jogos. Né? Então, eu peguei esse arquivo aqui para servir de exemplo. Quem está vendo a playlist toda já viu, eu já vi esses modelos, eu já vi a aula gravada para outra turma, é isso mesmo, é a aula repetida mesmo, eu gravaram 2 vezes, né? Essa é a vida. Então eu peguei esses assets aqui para servir de exemplo, né? Esses assets não são meus, tá? Esses assets vocês encontram no Blend Swap, que é um dos repositórios mais antigos de modelos de Blender, então, de material de Blender, de recurso de Blender. Esse repositório é um repositório mais antigo. Ele tem material bom, ele ainda é atualizado, mas existem hoje em dia outros repositórios de material, de conteúdo que vocês podem encontrar, às vezes, coisa mais direcionada, mais adequada para o trabalho de vocês. Né? Por exemplo, a gente tem um repositório de material que é o Blendermada, que tem 1 milhão de materiais já prontos que você pode baixar e utilizar nos seus processos. A gente tem o Blender Kit, por exemplo, que tem 1 milhão de assets disponível também. Né? Vai ter, por exemplo, brush para pintura, 1 milhão de brush diferente, né? A gente vai ter 1 milhão de modelos também, né? Então, se você precisa de algum conteúdo, às vezes rápido, para poder praticar, para poder testar, ou até para usar comercialmente mesmo, existem repositórios de conteúdo do Blender, né? Quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, né, vai ter os links na descrição para esses sites todos, tá? Tudo que eu citar aqui na aula eu vou colocar no, no, no link da descrição. Meus alunos também podem ter acesso a esses links, né? Vira e mexe eu mando alguns aqui no bate-papo e eu também mando esses links, o conteúdo que é importante na nossa pasta de material didático. Mas, obviamente, eles também podem clicar no link do YouTube, né? Não custa. Mas aqui, ó, a gente tem os repositórios. Eu usei um repositório, tá? Então, o meu kit de peças de hoje foi modelado pelo Sada J72, né? Não sei qual que é o nome real dele. E ele tem uma licença livre, então quer dizer que eu posso usar contanto que eu atribua crédito, que é o que eu estou fazendo agora. Né? É, e aí, esses modelinhos aqui, eu fiz uma pequena edição nele para os materiais ficarem mais de acordo com o que eu queria. Né? Então eu alterei um pouco como que os materiais correm aqui na superfície. Né? E porque eu editei os materiais, eu tenho agora essa situação aonde os meus materiais, eles são uma conjunção de tratamentos eh, de superfície que eu não posso mais mandar essa imagem diretamente para a Unity, para reconstruir esse modelo na Unity, porque essa imagem foi tratada antes de eu chegar no meu modelo. Então, se eu pegar aqui um objeto desses aqui, ó, qualquer objeto desses, eu tratei as cores, eu tratei a força desses objetos, né? No caso né, dessas tábuas aqui, eu tratei como que é a escala de cinza. Então, o resultado que eu tenho aqui, ó, o resultado que eu tenho aqui é diferente da minha imagem padrão inicial, a imagem que eu usei para poder criar a textura. Né? Então, eu não consigo só pegar esses modelos e exportar para Unity e colocar essas imagens e ter o mesmo resultado visual. Tá? Ou seja, isso é um espaço muito comum, né? E é um espaço muito comum que pode acontecer se você fizer o que eu estou citando aqui, que é, se você pegar um desses materiais procedurais aqui, ó,
né? Se eu pegar um desses materiais procedurais e eu encaixar no meu modelo vai ficar ótimo, mas o conteúdo ele não vai ser diretamente compatível com a Unity. Para que a gente crie essa compatibilidade, a gente faz o processo de bake. Ou seja, a gente vai lá e imprime esse resultado de imagem numa textura à parte, e essa textura que a gente leva para a Unity. Né? Então, esse processo de bake ele é fundamental para que eu tenha toda a liberdade de criação de material no Blender, ou no Substance, ou em qualquer outro software 3D. Eu estou usando o Blender como referência, mas esse é o mesmo processo em outros softwares. Né? Ou seja, todo o potencial de criação de conteúdo do software, né, tem que ser impresso em algum lugar para gerar compatibilidade com o seu motor de jogo. E isso vale, obviamente, se a gente estiver falando de outros motores de jogos como a Godot, a Unreal. Né? Então, esse processo onde você cria seu material com liberdade, mas precisa renderizar ele para entregar, é o que a gente chama de bake. A gente tem falado disso, né, um pouco, então as aulas anteriores a gente falou disso, né? E o intuito dessa aula não é falar só sobre né, como é que faz um bake, mas como que eu faço um bake mais otimizado, ou seja, como é que eu vou lá e gero um bake mais prático para gente, né? Um bake que eu vou, de novo, vai ser mais viável no dia a dia de trabalho, né? Então, deixa eu ajustar aqui meu PC rapidinho, né? Vocês não estão vendo eu sendo filmado, mas eu estou posicionando aqui para poder escrever na tela, né? Então vocês vão perceber que eu vou ligar aqui minha Wacom. Então deixa eu vir aqui no meu layout, né? Só para mostrar escrever as coisas aqui, né? Então a gente está falando sobre Bake, né? O Bake servindo para levar o conteúdo do seu software 3D para o seu motor de jogos, né? Para o seu motor de jogos. No nosso caso aqui, a gente está falando do Blender, nesse caso dessa gravação, e o nosso motor é a Unity. Tá? E aqui, ó, isso aqui é um problema muito comum que a gente tem em trabalho de geração de conteúdo. Eu tenho vários modelos que estão finalizados, ou seja, vários modelos que estão finalizados, e eu quero levar todos eles para a Unity, mas eu não quero fazer isso de um jeito muito demorado. Ou seja, eu não quero ter que vir aqui, ó, e fazer como a gente viu na aula passada, né? Eu não quero ter que vir aqui no Cycles, né? No menu de render, no menu de bake. Eu não quero vir aqui dando bake de um item de cada vez. Tá? Fazer bake de um item de cada vez pode demorar demais. Vai demorar demais. Vamos ser bem honestos. Né? Então, para isso, a gente vai usar um addon. Eu falei que ia ter addon nesse semestre. Né? Os addons no Blender, você encontra eles em preferências, dentro do menu Edit. Né? Então, aqui em Edit, em preferências, você encontra aqui os addons. Tá? Tem vários addons muito legais. Tem uma aula de addon na minha playlist. Se vocês quiserem voltar lá no vídeo e ver, em algum momento vocês podem ver. Tem uma aula de addon. Né? Mas aqui o Blender vem com vários desses plugins já instalados, que é só ligar. Né? Então você tem coisas, desenho de precisão, né? Eu consigo dar um zoom aqui, ó. Consigo. Recursos para navegação 3D, né? Recursos para importar e exportar outros formatos. Então, assim, tem bastante plugin que ele vem por padrão. Mas a gente vai usar um plugin que ele é externo. A gente vai usar um plugin que não vem nessa lista, né? Então a gente vai ter que usar o quê? A gente vai ter que vir aqui e usar o recurso de instalação do Blender, tá? E qual plugin que a gente vai usar aqui nesse trabalho? A gente vai usar o Bakelab 2, tá? A gente vai usar o Bakelab 2, que é um recurso para automatizar bakes, né? Que eu posso fazer bake de vários objetos ao mesmo tempo, né? E a gente vai usar depois também o para exportar os objetos em massa para a Unity, ou seja, esse outro que é o Batex ou Batex, não sei como é que eu falaria isso, como é que seria a pronúncia,
ele vai exportar múltiplos objetos em FBX separados. Então ele vai pegar cada objeto meu da cena e vai fazer um FBX para ele, que é muito prático também para quem está fazendo jogos, porque é meio ruim você ter múltiplos objetos num FBX só, né? Isso não facilita atualização, não facilita update, então é legal que cada objeto seja um FBX. Então a gente vai usar esses dois aqui, ó, esses dois é, add-ons, né? Como eu falei para os alunos que estão no bate-papo. Isso já está na nossa pastinha de material didático, mas eu consigo mandar também o link aqui para vocês, né? Se alguém quiser baixar a versão mais recente. Se você instalou se você instalou isso na versão, sei lá, 2.9, atualizou para a versão 3, e o plugin estiver dando erro, eu sugiro que você remova ele e instale de novo, porque eu experimentei esse erro, onde eu só atualizei o Blender e os plugins que foram herdados de um Blender para outro, eles não funcionaram bem, tá? Então, é bom fazer uma instalação fresca da coisa, tá? Eu vou fazer o download aqui né? Vou fazer um download aqui do zip, né? E para instalar, eu vou clicar aqui, vou lá na minha pasta de downloads, vou clicar no zip e vou pedir para ele instalar o addon. Quando eu fizer isso, ele vai processar, eu já tenho com ele instalado, então ele não vai dar o resultado para mim, né? É, quando eu fizer isso, ele vai mostrar o addon que você acabou de instalar. De novo, para mim já está instalado, né? Então na hora que eu cliquei lá, não deu nada aqui, né? Então vamos fazer assim, deixa eu remover ele. Deixa eu remover ele aqui, ó. Vamos vir aqui em Install, Bakelab, Install Addon. Aí vai aparecer assim, ó. E agora eu vou ativar ele, ó. Ou seja, é importante que eu ative ele, senão ele não vai aparecer, tá? E aqui, ó, ele já vai me falar onde é que esse addon aparece, ó. Onde é que eu consigo encontrar ele dentro do Blender, ó. Ele vai ficar em View 3D, em propriedades do View 3D, que é essa barrinha lateral aqui, ó, né? Então, aqui eu não tenho ele, né? Ou seja, ele não está aparecendo aqui. Mas se eu ligar ele aqui, opa, vai dar um erro, porque eu acabei de remover e reinstalar. Obviamente vai dar um erro, né? É, eu vou ter que fechar esse arquivo e abrir de novo, tá, gente? Vou ter que fechar porque ele estava instalado, eu desinstalei. É a vida. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. É, bom. Quando você faz a primeira instalação, ele costuma funcionar. Quando você está quando você está usando ele, desinstala. Ou seja, você já tem referência do addon. Aí você remove a referência do addon e aí você vai lá e mexe. Costuma dar esse erro, né? Eu não queria ter reinstalado por causa disso, mas eu achei melhor reinstalar para poder mostrar para vocês o rolê. Aqui, ó, agora sim. Que beleza. Então agora, ó, se eu ligar ele aqui, ele vai aparecer ali na minha barrinha, ó. Olha que beleza. Bakelab, tá vendo? Vai ser o mesmo processo pro Batex, tá? Ou Batex, não sei como é que fala isso. E aí eu tenho agora o meu Bakelab como parte do Blender, né? Ou seja, agora eu tenho minha ferramenta de Bake aqui. Vamos abrir o meu arquivo de trabalho de novo, né? É, eu vou tirar um pouco essa prévia aqui, ó. Eu quero deixar no meu espaço cinza aqui, né? E eu quero mostrar o, o, o addon, né? Eu quero mostrar, tipo, algumas referências aqui. Então, eu vou mudar o tamanho daqui das janelas para vocês, tá? Antes de eu avançar para ler o Bakelab, é, apesar do erro que deu, né? Vocês entenderam como é que é a instalação do addon? Tá claro o que eu falei até agora? Tem alguma dúvida?
Massa. Eu gosto sempre que vocês mandam um ok ou um OJ quando eu faço uma pergunta, para saber que eu posso avançar, né? Saber também se vocês estão vivos aí, né? Se eu tenho que chamar a ambulância. É, e aí, se tiver alguma dúvida, eu sempre falo lá, manda a dúvida de uma vez, né? Massa. E obrigado, gente. Valeu, valeu. Então, beleza. É, então, uma vez que eu tenho o addon, eu vou tirar essa barrinha daqui de gizmo, né? Eu vou desligar ela, tá? Vou deixar só minha barrinha de funções aqui, tá? Eu nem preciso disso aqui embaixo, não, mas eu acho que talvez seja interessante deixar isso aqui por enquanto. Se tiver muito espremido, eu volto lá pro espaço padrão, né? Eu só quero deixar aqui por via das dúvidas, tá? Então aqui, ó, eu tenho os meus meu menu lateral, né? Esse menu lateral aqui, se você não estiver vendo ele, tem uma setinha aqui que abre ele, né? Ou você pode pedir envio o sidebar, né? Então, você pedir o sidebar, vai aparecer essa barrinha lateral. Ela vem por padrão com o item, o tool e o view, que são opções que já vêm por padrão de aba. Então, o item é meu item selecionado, né? Tool é a ferramenta ativa aqui, ó, qual ferramenta que está ativa aqui, né? View são as configurações de visualização do espaço 3D, né? Não só a lente da visualização, né? Mas também o, vamos pôr 60, 50 milímetros, que é o padrão. A distância que vê, ele também me dá as opções de posicionar o cursor, né? Ou rotacionar o cursor. Então, também é onde eu vejo minhas anotações. Então, quando eu estou escrevendo na tela aqui, ó, eu estou escrevendo e ele me dá essas camadas de anotação aqui também. Tá? Isso aqui já é addon. Isso aqui já é um addon instalado. Ó. Ou seja, é muito comum nos addons aparecer como aba de ferramenta aqui. Ó. Então, isso aqui já é um addon de animação que vem por padrão no Blender. Tá? Isso aqui você não precisa baixar e instalar, é só ligar lá nas opções de addon. E esse aqui faz um monte de animação. Ele anima o V, posição de UV, tamanho de UV. Então, é muito legal fazer effects dentro do Blender. Por isso está aqui, porque eu trabalho com isso. Eu tenho o Batch FBX Export, que é o Batex, né? Que é o que a gente vai ver mais para frente. Né? E a gente tem o Bakelab, que é o que vai arrematar para a gente o assunto de bake. Tá? Então, a gente vai ter aqui ó, um menu inteiro que foi criado a partir da ligação daquele addon. Então, esse menu foi feito para facilitar e automatizar o processo de bake. O que é interessante desse addon? Por que esse addon vale a pena incorporar no nosso processo de produção? Né? Já que normalmente o meu padrão de trabalho aqui no Blender, né, para quem já está tendo minhas aulas aqui, você vê que eu evito demais inserir plugins externos no Blender. Né? O meu intuito é mostrar o máximo do que se pode fazer com a ferramenta só instalando ela. Né? Então eu tento evitar ligar qualquer coisa que não venha por padrão no Blender. Né? Então quem viu minha aula de addon sabe que eu não tenho problema nenhum com a ligação desses plugins, é só o intuito de tentar mostrar a ferramenta mais em sua totalidade antes de sair ampliando ela. Né? Mas a gente pode ampliar muito o Blender. O Blender ele pode crescer demais, né? Ou seja, você pode fazer coisas com o Blender muito mais poderosas se você permitir o uso desses plugins externos. Obviamente que se você pegar na própria lista de add-ons internos do Blender, você vai ver que você consegue, né, como eu citei aqui, animar coisas que não seriam animáveis por padrão. Né? Então você tem que ligar um add-on para poder animar tipo, algumas coordenadas de vértice.
né? Então, não deixa de ser uma coisa interessante que eu espero que vocês façam no decorrer da carreira de vocês, é encontrar bons plugins e fazer um bom uso dele, tá? No caso de Bake, Bake é um render muito massivo. E ele é um render que demora, ou seja, ele não é um negócio que você vai ligar e ele faz instantaneamente. Ele demora um tempo de processamento. Então, se eu estiver trabalhando, né, e tiver que fazer o bake de cada um dessas peças, né, vamos supor que cada peça daqui leva 2 minutos para processar o bake, né, de cada mapa, né, o bake de cada mapa. Então, vamos pensar assim, se eu estou fazendo 4 mapas, é 8 minutos para fazer isso. Não quer dizer que eu tenho que fazer as configurações, apertar bake, esperar 8 minutos, ir para o próximo modelo, esperar 8 minutos, ir para o próximo modelo, esperar 8 minutos. E isso num dia de trabalho é complicado. É complicado você trabalhar assim. Você faz, para, faz, para. O ideal seria o quê? Eu soltar o bake de todo mundo e ir dormir. Ou seja, eu deixar a máquina trabalhando, ou então, sei lá, eu vou fazer um intervalo de almoço, e aí eu deixo o bake processando no horário de almoço. Né? Eu tenho um intervalo, que eu tenho 2 máquinas, eu deixo uma máquina fazendo bake enquanto eu estou fazendo meu trabalho na outra. E eu não ter que ficar pagiando a máquina, né? Eu não ter que ficar lá, tipo, a cada bake ter que selecionar todo mundo e fazer de novo, né? E o intuito dessa ferramenta é isso, é concentrar a tarefa de bake, para você poder fazer múltiplos bakes com um disparo só de render, né? Então, esse botão aqui inicial, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai disparar o bake de todos os objetos selecionados, tá? Então, se eu tiver... eu não vou fazer de todos exatamente por causa de tempo de aula, tá, gente? Né, o tempo de aula aqui. Eu quero pegar um de cada aqui, ó. Vou pegar esses 4 objetos aqui. Vamos pegar, na verdade, vamos pegar essa tábua redonda aqui, esse saleiro da tampa preta, essa casinha e esse tabuleiro, né? Ou seja, se eu tiver uma seleção múltipla aqui, ó, ele vai fazer bake desses 4 objetos quando eu clicar nesse, nesse botão de bake. Tá? E aí, aqui ó, o primeiro botão que eu tenho abaixo de bake é o unwrap. Esses objetos que eu tenho aqui, nenhum deles tem UV. Né? Observa que a minha textura foi feita procedural ou com tile. Né? Então ele não precisou de UV, que é bom na verdade. Né? Que é bom que ele não tenha precisado de UV, mas não é uma obrigação. Né? Você pode fazer usando UV também. Né? Mas para dar bake eu preciso de UV, né? Quem viu a aula passada lembra que para fazer o bake eu preciso de um UV. Então, aqui ele me dá uma opção de criar o unwrap ou de limpar o UV. Ou seja, se eu não estiver usando o UV, ou se o meu UV está dando problema, ou se eu tiver que refazer os UVs, ele me dá uma opção de limpar os UVs. Então, não tem como eu fazer o bake se eu não estiver configurando esse UV. Tá? Eu vou clicar aqui ó, em unwrap e ele vai me dar como que eu quero fazer o unwrap, né? Então aqui, ó, ele está falando que cada objeto vai ter o seu unwrap individual, mas eu posso pedir para ele fazer todos os UVs no mesmo espaço, o que significa que ele vai fazer já um atlas de UVs para mim, né? Ou eu posso pedir só o ativo, tá? Então, todos individuais, ele vai ter para cada objeto, né, o mapinha de UV dele, né? Então, cada objeto vai ter o seu mapinha de UV, né? Vai ter lá, tipo, vai ocupar a coordenada inteira do espaço e tal. E o todo mundo em um, ele vai considerar que existe uma imagem e que cada UV tem que estar, cada UV de cada um desses objetos tem que estar alinhado dentro de uma mesma imagem. Então ele vai falar assim, ah não, beleza, eu tenho esses 4 objetos, o UV desse objeto vai estar nesse espaço, o UV desse objeto vai estar nesse espaço, o UV desse objeto vai estar aqui. Então, cada um desses objetos vai ter o UV impresso em um canto de uma mesma imagem, né? Ou seja, de um mesmo grid de coordenadas, né? Para ser mais preciso, né?
E aí a gente consegue fazer o quê? Um atlas de UVs, né? Então, isso é uma opção interessante se você tem muitos objetos pequenos, que não precisa de imagens grandes, e eles são todos muito parecidos, todos usam os mesmos mapas, e não tem por que fazer múltiplas imagens para cada um. Uma imagem de 32 pixels, outra de 64, outra de... Você pode juntar todo mundo numa imagem só e levar uma imagem para texturizar múltiplos objetos. Ele também vai dar uma opção de só o ativo, de só da unwrap do ativo, então ele trabalharia com esse objeto aqui, ó, que é o ativo. Né? Esse objeto que está marcado aqui, ou está marcado aqui, com a seleção mais clara, né, ou com o nome aqui. Então, esse aqui é o objeto ativo. Então, ele daria unwrap só dele. Tá? Então, eu vou escolher individual. Ele está perguntando se eu quero criar um novo, ou só fazer se não tiver. Né? Então, ele vai falar assim, você quer criar um novo? Sabe? Tipo, não importa, sabe? Eu quero criar um novo. Ele vai lá e vai criar um V, mesmo que já exista um V, ele vai criar um novo. Então, seu objeto pode ter múltiplos UVs, né? Então, esse objeto pode ter múltiplos UVs. Então, ele criaria um novo na lista. Tá? É... E se ele quer que você pegue se já tiver uma lista, se já tiver uma lista de UVs, se você quer trabalhar com o que tiver selecionado, com o que tiver ativo, né, da lista. Então, se a gente tiver vários aqui, ó, tem um que é o ativo. Então, se ele quer trabalhar com o ativo, né? Então, eu vou pedir um create new. Esse é o nome do UV, tá? Então, nem tem por que a gente mudar isso por enquanto, mas eu não vejo nada de motivo para mudar isso. Até hoje não precisei mudar esse negócio, mas é interessante que porque ele chama Bake VMap, ele não vai sobrescrever o que já existe, ele vai criar um novo, né? E se eu estiver pedindo para ele, se eu estiver criando um que tem o mesmo nome, ele pode sobrescrever, né? Então, aqui eu vou pedir para ele checar o nome, né? Que é o checar o nome é o que vai fazer ele conferir, né? Então aqui, ó, ele não vai criar um novo se tiver o mesmo nome. Então, se eu vir aqui e falar que ele chama UVMap e tiver com isso aqui marcado e tiver um UVMap com o mesmo nome, sabe? Ele vai lá e fala, oh, peraí, já tem um UV que chama UVMap, então eu não vou mexer com isso. Então, de novo, essa relação de possuir o mesmo nome tem que ser atenta, né? Você não quer perder um V que você está usando para poder fazer o V do bake, tá? Aqui eu não tenho nenhum, então tô salvo, né? Então aqui, se eu quero checar o nome do V, ou seja, se eu quero ver, se já existir, não faz um novo, né? Então é isso que isso faz. Se existir um com o mesmo nome, ele não cria um novo, ele substitui, na verdade. E aqui se eu vou aplicar os modificadores ou não, né? Na hora de fazer na hora de fazer o meu bake, ele pode dar o apply dos modificadores para poder ter os resultados dos modificadores. Tá? De novo, eu não tenho por que mexer com isso demais. Né? Isso aqui, qual que é o jeito de fazer o UV? Ele vai escolher entre dois métodos, que é o Smart Project e o Lightmap Project. Né? Esses são métodos que a gente tem dentro do Blender. Né? Quando a gente pegar aqui no meu layout, vamos criar aqui um UV editing aqui só para a gente ver isso. Né? Então, eu vou pegar esse objeto aqui que não tem UV, só mostrar o que é cada um deles. Tá? Então ele está usando esses dois aqui, ó, da minha lista de unwrap. Tá? Então isso fica aqui em UV. Tá? O Smart, ele vai criar as formas a partir do formato das faces. Né? E o Lightmap vai fazer tudo mais retangular. Né? Então, mesmo que uma face tenha um formato distorcido, ele vai fazer ela retangular. E no caso do Smart, se essa face ela tem um formato distorcido, ele mantém esse formato distorcido no Smart. No caso aqui, para a gente, acho que os dois funcionam, para ser bem honesto.
Os dois aqui, eles funcionariam para mim, né? Então, aqui, ó, se eu der o Smart UV, você está com a escala diferenciada aqui? Deixa eu ver. Relações. Até que não. E aqui o Lightmap Pack. Tá? Geralmente a gente usa o Lightmap Pack, Rafael, quando a gente está querendo fazer mapas de iluminação mesmo. Se a gente está querendo fazer mapeamento de sombra, ambient occlusion, e a gente quer uma certa economia de espaço. Para personagem, modelos que têm formas muito personalizadas, a gente usa o Smart UV. Mas o Smart UV funcionaria para o Lightmap também. O que acontece é que o Lightmap ele gera gradientes retangulares em qualquer situação, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma face distorcida, eu vou ter menos área de uma cor e mais área de outra. Mas se eu for lá e transformar isso num retângulo, a área de gradiente fica uniforme. Então, para Lightmap isso é melhor. Para design de personagem, não, porque se eu tenho uma face distorcida e eu desenho uma bolinha na minha textura, na hora que eu deixar isso aqui reto, essa bolinha vai distorcer, ela vai mudar de forma. Então, se eu quero só os gradientes, eu vou usar o Lightmap. Se eu quero as formas da pintura, eu vou usar Smart V, tá? O Kevin também fez uma pergunta. é, Se eu vai fazer um modelo muito massivo e fosse usar o Udin. Hum, eu não testei esse addon com o Udin, tá? O Udin, gente, para quem não conhece o Udin, é, é o V dinâmico, tá? Então é um V Dynamic. E o DIN, ele é uma tabela de UVs, tá? Ele é uma tabela de UVs onde eu falo assim, aqui eu tenho uma parte do meu V, aqui eu tenho outra parte do meu V, aqui eu tenho outra parte do meu V, e para cada parte ele associa uma imagem diferente. Só que isso para jogo ainda não é necessário, tá, gente? Isso a gente usa para VFX de cinema, que você precisa dar um zoom às vezes muito extremo no rosto do personagem. Então, às vezes, você precisa que o rosto do personagem seja uma imagem gigante, 4K ou mais. Então, não tem como você fazer, por exemplo, a cabeça e o tronco de um personagem na mesma imagem. Porque se isso aqui precisa de 4K, isso aqui precisa de 4K, isso aqui precisa de 4K, se todas as partes do meu personagem precisam de 4K, essa imagem vai ficar tão gigante que ela vai ficar impossível de processar. Então a gente só usa a gente usa essa tabela para as imagens gigantes ficarem separadas. Isso para jogo atrapalha demais o desempenho de um jogo. A gente não tem essa otimização ainda em nenhum motor de jogo e nenhum console de jogo. Então a gente não tem necessidade de usar o DIN para jogo atualmente. Talvez no futuro, sim, mas atualmente não existe essa necessidade, Kevin. Então você pode é, 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 de novo, eu não testei com o Jim, é possível que ele trabalhe junto, né? Tá usando Bake, é possível. Mas não teria necessidade. E o Jim, por si só, ele já faz o trabalho de separação de múltiplas imagens. Então ele já tem uma automatização por si só. Tá? Então talvez ele não dependa de um addon para funcionar automaticamente. Tá? Porque ele por si só ele já está fazendo múltiplas imagens. Tá? Beleza, Kevin. Mas, gente, não preocupe com o Jim agora. Isso não existe otimização adequada ainda para o dia em jogos. E eu não acho que vai precisar tão cedo, viu? Porque a gente tá penando ainda para fazer jogos real-time em 4K. Tipo, a gente tá em 2022, tá? Se alguém estiver vendo esse vídeo no futuro e eu estiver pagando a língua igual Bill Gates, tá? É a vida, tá? Né? Então, em 2022, se eu faço um jogo 4K, eu automaticamente tô caindo para 30 FPS na maioria das plataformas, inclusive no PS5, tá? Inclusive no PS5. E então, se eu quero desempenho de jogo, eu estou fazendo o Full HD para manter os 60 FPS. E mesmo em um PC muito bala, mesmo em um PC muito poderoso, ainda é essa barganha, entendeu?
Dessa barganha. Essa barganha ainda é realidade pra gente em 2022, para quem trabalha com jogos, tá? Mas enfim, deu para entender essa parte do V, gente? Vocês entenderam essa parte? Tem alguma dúvida sobre ela, além dessas duas que já apareceram? Lembra, toda vez que eu perguntar assim, eu gosto de uns joinha, de uns beleza, de uns ok, para saber se tiver ok, tá? Se não tiver ok, Eu manda a também. pergunta. Oba. É o Bose. Eu tenho só uma dúvida com relação ao nome. Hum, É, você vai nomear, tipo, os UVs. Tipo assim, mesmo que você coloque que é pra abrir, tipo, UVs individuais, todas teriam aquele bake UVMap como nome? isso. Ele é um nome padrão para todos. É meio Hum, importante porque ele vai rastrear esse nome, né? Então, porque ele uhum. vai rastrear esse nome, tu fala, não, beleza, esse é o V de bake. Então, na hora que a gente vai fazendo automaticamente os bakes, ele fala assim, ah, beleza, então esse é o V que você elegeu para isso, né? Mas ele Então, não ficaria, tipo, pra você achar de cada um individual? pois é, todos eles têm o mesmo nome, né? Ou seja, todos eles vão receber um bake chamado bake, vão receber um chamado bake, o V, né? Esse é o nome que está lá, não é isso? Sim. E no processo de fazer o bake, ele vai procurar esse que você definiu. E vai assim, ah tá, então esse aqui é o que você está usando para render. Ah, tá. Então ele vai criar para todos com o mesmo nome. Ah, entendi. é, Então todo objeto vai ter dois canais, ou vai ter tipo um canal que tem esse nome. E esse nome é o que ele está usando naquele processo. Tá? Naquele Uhum, processo. Se você mudar o nome, ele vai falar, ah, beleza, então o nome é outro. Ele vai procurar o nome que você criou. entendi. Tá? Mas aí se você tiver, por Mas, exemplo, 10 UVs, ele continua ah, procurando aquele que está batizado. é porque na minha cabeça era, tipo, imagem, sabe? Tipo, que tem uma lista, só um drop-down com todas as imagens, no Não, caso, não, todos os mapas de UV. não. Aí, tipo, É- ia ter tudo com o mesmo nome, assim. Essa confusão eu ainda não aprendi, gente, a explicar isso direito. Quando a gente faz textura usando o V, só costuma achar que o V é imagem. O V não é imagem. O V são coordenadas 2D. O V é uma cópia do modelo, é uma duplicata do modelo 3D num espaço 2D. Então, o meu modelo ele passa a ser o mesh, né? Então, se a gente for pensar no modelo, o modelo ele é feito da origem, que é essa bolinha laranja que a gente tem quando a gente está. Cadê minhas origens aqui? Ó? Essa bolinha laranja aqui do centro. O mesh, que são essas coordenadas aqui, ó, que é minhas coordenadas 3D, tá? E aí, por exemplo, se ele tiver um material, né, se ele tiver um material, ele pode, ou se ele tiver algum efeito, ele pode ter o quê? Ele pode ter uma duplicata dessa mesh no espaço 2D, que é o UV. Então o V é uma mesh 2D, mas ela é uma mesh. E aí, se você tiver uma textura imagem, de novo, ela é uma textura, né? Ou seja, ela é uma imagem mesmo. Vai ser um PNG, alguma coisa assim, né? Tipo PNG, JPG. E quem faz a ponte é o material. Ou seja, se eu tiver uma textura e tiver um V e não tiver um material fazendo a ponte, não funciona. Então o material é que faz a ligação entre os dois, né? E cada vértice aqui, ó, lembra uma duplicata da mesh. Então cada vértice que existe no espaço 3D tem uma cópia no espaço 2D. Não importa se você criou ela, se você abriu, se você selecionou, ele está lá. Né? Se você não mexeu, ele vai estar na coordenada zero, mas existe uma cópia para cada todo. Então, o que o nosso Unwrap está fazendo aqui, ó, é criar essa cópia 2D. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou duplicando o modelo. Ou seja, eu peguei todos os vértices aqui desse cutboard A aqui, ó, e criei uma duplicata dele no espaço 2D. Mesmo sem ir lá no V-Editing, só de fazer isso aqui eu já dupliquei os vértices. Tem um dobro de vértices agora. Beleza. Beleza, valeu. De novo, eu não sei explicar isso até hoje. Hein? Toda vez que eu explico, eu tento pensar assim, não, deve ter um jeito melhor de explicar isso, mas vamos ficar com essa por enquanto, né? Eu espero que essa tenha batido no coração de vocês.
Lembrando que a gente está fazendo um kit de informações para criar um modelo 3D, não é só, não é só uma informação, né? É um conjunto de informações. Tá? Então, agora ficou ok, gente? Obviamente que clear UV seria tipo limpar os UVs, né, que estão dentro do processo de bake, né, naquele bake UV. Agora rolou? Podemos seguir? Vocês podem mandar um sim, um beleza, um joia, um OJ, um ok, um bolinho, sei lá. Massa. Então, olha só. Isso aqui é o V, né? Tipo assim, isso aqui é o V. O próximo é o modo de bake. Eu tenho três métodos, né? Três métodos de bake. O primeiro é objeto individual. O que isso quer dizer? Aqui, ó, o Boz que tinha entrado com uma pergunta, muito boa pergunta, inclusive, viu, Boz? Aqui, Boz, é que eu acho que é o que você já estava pensando que ia rolar. Quando eu seleciono isso aqui, ó, essa opção objetos individuais, significa que para cada objeto ele vai criar imagem. Então, se eu estiver fazendo bake de difusão, ele vai criar uma imagem de difusão para esse objeto, uma imagem de difusão para esse objeto. Então, não é tão diferente daquilo que você tinha suposto, né? Não é tão diferente do que o Bose tinha suposto, mas é porque são duas informações. Então, aqui eu estou falando sobre o V e aqui eu estou falando sobre a imagem. E é o mesmo termo. Eu quero que cada objeto tenha suas imagens, eu quero que cada objeto tenha o seu V. Então, é como que eu estou tratando a informação. Tá? Então, aqui, a minha opção é cada objeto tendo os seus mapas, né? Aqui, ó, seria todos os objetos numa imagem só, né? Então, todos os meus objetos numa imagem, né? Então, eu tenho uma imagem e todos os objetos utilizam a mesma imagem. E a terceira opção é selecionado para ativo. Significa que esses objetos aqui, todos vão ser impressos no bake desse aqui, ó. Então, todos esses que estão selecionados vão ser impressos no bake desse aqui. Dá para ver que isso aqui vai dar errado, né? Vamos combinar que, tipo, esses objetos não têm relação. Então, o que eu vou fazer com isso? Ou seja, quando você pede selecionado para ativo, vocês podem voltar na aula anterior se vocês quiserem, né, na playlist. Selecionado para ativo eu tenho um modelo high poly, um modelo low poly, e eu quero imprimir as características do modelo high poly no modelo low poly. Tá? Então, é para isso que a gente faz selecionado para ativo. Tá? Além disso, eu tenho as configurações, que seria a minha margem do bake. Tá? No caso dos objetos individuais. Quando é tudo em uma imagem só, ele vai perguntar qual que é o nome da imagem. E se eu quero juntar os modelos antes de fazer o processo de bake, ou seja, se eu quero colocar todos os modelos num modelo só, dá bake e depois separar de volta. Né? Então eu tenho essa configuração. E quando eu colocar selecionado para ativo, ele vai me dar aquele controle de extrusão que é a partir da face que eu estou dando bake, né? Qual que é a distância de extrusão, ou seja, para onde que ele está buscando, né? Tipo, informação de relevo ou informação de superfície. Tá? Então, cada um desses aqui tem uma função. Eu vou deixar objetos individuais. Acho que para a gente hoje, nessa primeira parte da aula, isso vai atender muitos casos, né? Isso vai atender vários casos para a gente, né? É, o selecionado para ativo, ele não automatiza tanto e você pode usar o mesmo processo que a gente usou na aula anterior, né? Isso não é problema. E o todos em uma imagem é só ficar atento com o tamanho da imagem, né? Porque você está colocando todos os objetos em uma imagem só, qual que é o tamanho dessa imagem? E essa imagem vai pesar ou não no seu processo de renderização, né? Então, aqui eu vou deixar objetos individuais, não tem por que mexer na margem por enquanto. Aqui eu não tenho GPU Compute,
Então, eu vou deixar, mas eu acho que vai dar pau. Eu tenho CPU, né? Eu não tenho uma placa de vídeo. Mas se você tiver, pode deixar, né? Então, eu não tenho uma placa gráfica, tá? Aqui, ó, é o tamanho da imagem. Ou seja, eu posso ter uma imagem fixa, quer dizer que toda imagem vai ter o mesmo tamanho, né? Ou seja, se eu falar as imagens têm 1024 por 1024, beleza, então as imagens vão ter 1024 por 1024. Então eu vou ter uma imagem de 1024 por 1024 para esse objeto e eu vou ter uma imagem de 1024 por 1024 para esse, por exemplo. Mas nem sempre é isso que você quer. Às vezes você quer que essa imagem aqui, ó, seja pequena e essa imagem que seja grande, né? Ou seja, eu vou querer uma imagem às vezes grande para esse objeto e às vezes uma imagem pequena para esse objeto, né? E aí eu tenho essa opção aqui, ó, de falar que a imagem adapta ao tamanho. Aí eu posso falar quantos pixels por unidade, ou seja, quantos pontos, né, do Blender eu estou usando para cada para cada, deixa eu puxar aqui que eu acho que é pixels per unit, pixels per unit, né? Então são quantos, seria equivalente a quantos pixels por metro, né? Ou quantos pixels por centímetro, tá? E aí eu posso falar qual que é o menor tamanho de imagem que eu quero e qual que é o maior tamanho de imagem. Então ele vai pegar e falar assim, ah tá, se o meu objeto ele é grande, então ele vai pegar o meu tamanho máximo, né? Ou seja, ele vai aproximar do tamanho máximo. Se é um objeto pequeno, ele vai criar uma imagem pequena, né? E aqui, ó, eu tenho inclusive uma opção que é arredondar para o poder de 2. Então significa que ele vai fazer a imagem de 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, se meu objeto estiver gerando uma imagem de 1080, ele vai arredondar para o poder de 2, que é 1024. Né? Então, ele vai falar assim, a imagem aqui ela não está no poder de 2, eu vou arredondar ela para o poder de 2. Né? Então, isso garante uma certa qualidade do, né, do processamento dessa imagem. Imagens no poder de 2 elas são lidas mais rápido e mais fácil, sem desperdício de informação. Tá? Porque cada bloco deles possui ocupam o byte, né, tipo certinho, né? Então é mais fácil dividir, ou seja, ele não cria um byte gigante para poder desenhar só um pixel, né? Então é, vale a pena deixar isso aqui ligado, tá? Por enquanto eu posso deixar fixo, tá? Eu não tenho por que fazer isso agora, né? A gente pode começar com um padrão que é o fixo e depois a gente pode experimentar outras configurações. O anti-alias, deixa eu abrir o GIMP aqui porque eu eu gosto de explicar isso com GIMP só porque eu gosto, tá? Não tem necessidade de usar o GIMP para explicar isso, mas eu acho massa explicar isso no GIMP, tá? Então, deixa eu criar uma imagem nova aqui, ó. E deixa eu pegar esse pincel aqui, desenhar uma bolinha aqui ou uma linha, né? Deixa eu pegar esse pincel aqui. Eu não quero nenhuma dinâmica nele, eu quero ele Dynamics Off. E eu quero ele mais ou menos do mesmo tamanho do outro brush. Opa, tem um jitter aqui. Tem. Então assim, essas duas linhas aqui, ó, elas parecem idênticas, né? Se você olhar aqui, essas duas linhas parecem idênticas. Mas se eu chegar perto delas, eu vou ver que uma tem esses gradientes, né? Eu tenho esses gradientes aqui, deixa eu colocar um amarelinho aqui, né? Na beirada dos pixels, e esse aqui não. Ou seja, e aqui, ó, quando acabou uma cor, já começou a outra, né? E aqui
eu tenho esse gradiente de suavização. Esse gradiente de suavização, a gente chama ele de. Não vai ficar bonito escrever isso aqui de jeito nenhum, né? A gente vai chamar ele de anti-alias, né? Então aqui, ó, seria só alias, né? Se a gente for pensar nesse cara aqui, ó, ele tem o alias, né? Dentro do meu Bakelab, eu tenho um nível de anti-alias, tá? Então, se você achar que sua imagem está ficando muito crisp, né, muito pixelada, você pode aumentar o nível de anti-alias dele, né? Ele te dá uma opção de suavizar os pixels ao redor, tá? E aqui, ó, para terminar esse bloco do Bake Mode aqui, eu tenho as opções de, na hora que eu der Bake, as imagens caírem dentro do Blender e eu dar pack nelas, ou seja, elas viram imagens internas do Blender na lista. De novo, voltando lá no que o Bose falou, né? Nossa, eu achei que ele ia criar a lista de imagem. Faz todo sentido ele pensar isso, tá? E aqui, ó, eu posso realmente falar, ó, não, joga isso aqui lá para minha lista de imagens, tá? Outra opção que eu vou ter é a opção de salvar, né? Então eu posso vir aqui, ó, e pedir para ele salvar aqui na minha pasta eu vou pegar na minha pasta pessoal aqui, né? Vou deixar na minha pasta pessoal. Eu falo assim, não, salva aqui as texturas para mim, né? Eu gosto de fazer isso na pasta de downloads. Minha pasta de download geralmente ela está vazia, né? Então geralmente eu não tenho muita coisa na minha pasta de download. Então eu vou deixar aqui, ó. Então ele vai, em vez de ele jogar isso para dentro do Blender, ele vai já criar os arquivos fora do Blender para mim, tá? E aqui ele vai criar uma pasta para cada objeto, né? Então aqui, ó, para cada objeto, ele vai pegar o nome do objeto e vai criar uma pastinha para mim, né? Então eu consigo organizar isso de acordo com cada objeto, tá? Deu para entender essa parte até agora? Do que eu falei? Tem alguma pergunta já? Não, se tiver tudo ok, vocês mandam aí um belezinha aí, um joia, um bacana, sei lá. E se tiver uma dúvida, você, por favor, mande a dúvida. E, ó, e aqui, ó, finalmente, é, eu cheguei na hora de escolher quais mapas que eu quero fazer, né? Quais são os mapas que eu quero criar. Olha que beleza. Eu tenho aqui ó, esse maisinho, e esse maisinho vai falar assim, ah, beleza, qual que é o tipo de mapa que você quer criar? Ó? Então ele vai ter o albedo, que é a cor, o mapa de normal, o mapa de metálico, ou glossy, né? O mapa de rugosidade, o mapa de emissão, o mapa de difusão, o mapa de subsurface, que no caso da Unity a gente não tem uso, mas é interessante. O mapa de transmission, o mapa de sombra, o mapa de environment, o mapa de UV, e ele ainda me dá a opção do displacement, ambient occlusion, um passo customizado, ou seja, eu posso criar um bake customizado. Um bake de uma coisa que é eu que quero exportar. Então é possível criar um bake custom. E eu tenho o combined, que seria todo mundo junto, né? Aqui, como a gente está lidando diretamente com a Unity, né? O que eu quero é tipo, o que a gente está usando, albedo, metálico só se tiver partes metálicas no objeto, tá? No meu caso, os objetos aqui hoje não vão ter metálico. Rugosidade, normal. Talvez oclusão? Talvez oclusão. Eu não vou fazer de oclusão porque é pesado, tá, gente? A gente gastou a última aula, tipo, 75% do tempo da aula foi meu computador processando bake, né? Então eu não quero fazer isso de novo. Então eu vou reduzir para albedo, rugosidade normal.
que já é bom bastante para a gente fazer uma reconstrução desses materiais. Tá? Então, ó, eu vou escolher albedo, que é a cor. Aqui ele vai perguntar qual que é o tamanho da imagem. Eu vou manter 1024 por 1024. Tá? Qual que é o formato da imagem? E se essa imagem tem alfa ou não. Eu vou deixar com alfa por via das dúvidas. Tá? Aqui tem a profundidade de cor. 8 bits está bom demais para gente. 16 de bits. Eu nem sei se tem monitor que aguenta 16 bits por canal, assim, pra gente, assim. É, depois eu posso pesquisar isso, mas não é tão comum nem tão barato monitores que processam 16 bits por canal, porque isso pesa, né? A imagem fica pesada. Então ele perde velocidade frame rate se ele estiver processando mais do que 8 bits. Né? E aqui qual que é o nível de compressão do PNG, porque meu formato é PNG. Se eu escolher um JPG, vai mudar o tipo de compressão. Se eu escolher um OBJXR, vai mudar o formato de compressão. Tá? Então PNG para mim está ótimo, né? Então eu criei aqui o que? Um mapa de albedo. Meu mapa de albedo, ele continua com configurações aqui, ó, ou seja, tem mais configurações dele. Eu posso vir aqui e criar uma segunda camada de anti-alias, um overlay de anti-alias. Né? Então, se eu achar que ainda não está tão nítido, ou que está pesado, ou que está leve, né, eu posso vir aqui e sobrescrever, né, parte disso e mudar o espaço de cor. Não tem muito motivo para a gente mexer nisso agora, eu não vi ainda como que é meu bake. Quantas amostras ele usa no bake? Lembrando que o Cycles, que é quem a gente usa para dar bake, trabalha em termos de amostras. Então, quanto mais amostras, mais pesado é seu render, mas menos granulado ele é. Né? Então, a gente vai ter um controle de amostras aqui que eu não estou trabalhando com ele. Aqui eu estou trabalhando com ele por aqui. Né? E a gente tem aqui qual que é o final do nome da imagem. Eu vou colocar albedo aqui só porque eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ver o arquivo na pasta, né? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um dos bakes que eu vou fazer. Deixa eu adicionar um outro bake aqui, ó. Meus objetos eles vão ter o quê? Rugosidade e normal. Então deixa eu criar aqui, ó, um mapa de rugosidade. São as mesmas configurações de imagem, tá vendo? E vão ser as mesmas configurações de espaço de cor, tirando que eu posso falar se é RGB ou se é non-color. Como o mapa de rugosidade é em escala de cinza, tudo bem ele ser non-color. E eu vou chamar ele de Rogueness. Vamos chamar só de Rogue. Não vamos colocar nome completo, né? Não vamos contrair. E aqui eu vou criar um de normal. O de normal, ele vai me dar a opção do espaço de tangente, o número de amostras, né? E, e a nomenclatura também, tá? Assim como o formato do PNG também aqui, tá? Então aqui eu vou colocar normal. E o que acontece? Em teoria, né, a gente vai rezar para Nossa Senhora do Bake agora. Em teoria, vai funcionar, não é? Em teoria, só dá Bake que dá tudo certo. Então vamos lá, vamos apertar Bake e vamos ver o que acontece. Ó, que ele reclamou aqui, ó? Ele falou, os objetos não têm UV. Então, se você esqueceu de abrir o UV, se o objeto não tiver UV, ele vai te avisar, falar, olha, aqui ele falou, nem todos os objetos têm UV. Então talvez alguns dos objetos tenham, mas eu preciso que todos eles tenham UV para poder fazer o bake. Então deixa eu fazer isso. Lembra, eu apaguei os meus UVs naquele processo de explicação, né? Os meus UVs foram apagados. Eu vou dar um unwrap, todo mundo individual, bake. O VMap vai ser o nome. Todos os meus objetos ganharam um bake UVMap. Todos os objetos selecionados, tá? Ganharam um bake de VMap. E agora eu posso pedir um bake, porque agora de novo a gente reza para Nossa Senhora do Bake, para dar tudo certo. E eu vou pedir para ele dar um bake aqui para mim. Quando eu pedir esse bake, ele vai falar para mim quantos objetos tem no processo de bake,
quantos mapas cada objeto tem, qual que é o objeto atual, qual que é a imagem atual que ele está fazendo, né? E aqui ele está falando também qual que é o tipo de bake que ele está fazendo agora. Então, aqui é deixar o Blender trabalhar bonitinho, né? Vamos deixar a criança trabalhando aqui. E aí o que acontece? Eu vou lá na minha pasta de downloads, que é onde eu pedi, e aqui ó, ele está criando a pasta da imagem com as imagens de bake aqui dentro. Ó. Então cada um desses mapas aqui, ó, tá ganhando o mapa dele. Meus mapas são super sutis, mas eles estão aqui, né? Tipo, existe informação aqui, tá? Pode parecer que não na prévia, mas se a gente der um zoom aqui, vocês vão ver que existe, né, uma variação de valor em cada um deles. Tá? Ele já está no objeto 3 de 4, né? Fazendo a rugosidade do objeto 3 de 4. E aí, e organizando para mim, né? Ou seja, aqui ele já está no objeto 3. Eu vou esperar ele fazer o quarto objeto aqui. Aproveitar para molhar a garganta também. Então, o objetivo desse addon é realmente otimizar uma tarefa, ou seja, enquanto ele está fazendo esses bakes, se eu tivesse selecionado a cena inteira, por exemplo, ou se eu tivesse selecionado todos os objetos que possuem metálico, todos os objetos que possuem rugosidade, não sei, eu poderia deixar ele processando enquanto eu faço outra coisa, né? Ou seja, existe uma qualidade de vida aparecendo aqui, eu espero que vocês que estão aí comigo ao vivo no bate-papo estejam já notando uma qualidade de vida nascendo aqui nesse processo, tá? Ó, quando terminar o bake, depois que ele terminar de fazer o bake, ele vai perguntar se você quer pegar esse conteúdo e despejar dentro do Blender. Porque você pode estar fazendo esse bake para um projeto interno do Blender. Ou seja, você está fazendo uma animação, o render está demorando para caramba, você quer dar bake para a animação ficar mais rápida de renderizar. Beleza. Você pode jogar tudo que você deu bake de volta para o Blender. Mas no nosso caso, que a gente está fazendo assets externos para jogo, eu não quero mudar minha configuração. Ou seja, eu quero desabilitar isso aqui para finalizar. Porque eu não quero perder minha configuração de material. Eu não quero perder minhas texturas procedural. Eu não quero perder meus ajustes de cor, de tamanho. Então, eu quero só finalizar. Então, eu vou desabilitar esses applies. Não vou clicar em nenhum generate material. E vou só finalizar aqui. Ó. Ou seja, meus objetos continuam do jeito que eles eram. E se eu precisar refazer o bake, é só clicar aqui no bake e fazer de novo. Se eu quiser mudar qualquer variável dessas de configuração, eu posso só fazer de novo. E eu posso, inclusive, fazer só do objeto que me deu problema, ou do objeto que não ficou tão legal. Ou seja, eu posso mudar minha seleção e dar um bake só daquele objeto selecionado. Então, existe uma qualidade de vida enorme aqui, ó, surgindo nesse processo de bake aqui. Vocês entendem essa qualidade de vida? Vocês entenderam o processo aqui de criação desses bakes? Tá ok? Tem alguma dúvida? Então, se tiver ok, de novo, eu gosto que vocês mandam um massa para mim, um excelente, um joia, um chablau, sei lá. Massa. Então, olha só. Uma recomendação que eu tenho é você fazer a, a seleção dos objetos para bake de acordo com os mapas que você vai precisar, tá? Então você pode pedir todos os mapas de uma vez só. Você pode vir aqui e falar assim, não, mas eu quero gloss, eu quero todos. E você pode desabilitar para mim, não, agora eu quero fazer só desses três. Agora eu quero fazer só desses três. Então você pode já deixar pré-configurado todos os bakes que você vai fazer, tá? Mas a seleção é interessante que ela seja feita de acordo com o conteúdo que você vai processar. Exatamente para não fazer imagem inútil, tá?
Então, para não fazer imagens excessivas, é interessante fazer isso. Tá? Eu quero testar isso na Unity, ou seja, eu quero testar essas imagens na Unity. Então, eu quero pegar a minha pastinha aqui de downloads, né? Eu quero testar para ver se funcionou, né? Então, vou pegar essas 4 pastinhas aqui de imagem, né? Eu podia pegar só as imagens, porque as imagens são bem nomeadas, né? Ou seja, elas ficam bem nomeadas aqui, né? Mas vamos fazer as pastinhas aqui. Eu vou jogar minha pastinha na cena. E aí eu tenho aqui as minhas imagens, mas eu não tenho nenhum objeto para testar, né? Ou seja, né? Beleza, que excelente. Então, eu vou exportar meus FBX, tá? Eu vou exportar o FBX dos objetos que eu selecionei, né? Então, assim, eu peguei esse objeto, esse objeto, esse objeto e esse objeto. Esses foram os objetos que eu usei para fazer o bake. Então, agora eu quero exportar o FBX de cada um deles. Eu não quero exportar todos em um objeto só, eu quero que cada objeto tenha um FBX dele. Então, para isso, eu vou usar o Batch FBX Export. Tá? O Batch FBX Export vai me dar uma opção de escolher qual pasta que eu quero usar para exportar o FBX. Eu vou usar minha pasta de downloads. Ele me dá a opção de centralizar a transformação, né? Então, colocar o pivô no centro. Eu não preciso, é opcional mesmo. De apply transform, então se você tiver alguma transformação que você queira aplicar, você pode marcar aqui. De novo, meus objetos não precisam desse apply, tá? Eles já estão com escala de 1, rotação de 0, então eu não preciso passar por esse processo. Né? Mas ele faria o apply desses valores, né? O meu já está, né? Então isso aqui, esse 1 e esse 0 indica que já está aplicado. Tá? Um material por objeto é interessante. Tipo assim, como eu não estou usando combinação de material, eu posso deixar isso aqui, ó. Ele vai pegar só um material para cada objeto. Isso pode ser útil para mim. Se eu estiver usando múltiplos materiais e eu quiser levar para a Unity esses múltiplos materiais, eu posso desmarcar isso aqui também, tá? Mas no meu caso, um só está bem bom. Eu não preciso mais do que isso, tá? Aqui se eu botei smoothing dos normais, né? Eu estou usando isso em alguns lugares, né? Então eu vou deixar essa smoothing do jeito que está aqui, né? E se eu tiver rig e animação, eu posso marcar aqui, ó, que eu quero exportar rig e animação, tá? Não é o meu caso, eu não tenho rig, eu não tenho animação, eu tenho só esses objetos aqui. Eu vou clicar em Export e ele vai falar que ele exportou para downloads para mim. Ó. Então, se eu vier aqui em downloads, cada objeto meu já virou um FBX. De novo, eu espero que vocês estejam vendo uma qualidade de vida aí nascendo, né? Porque eu fiz a exportação desse FBX meio rápido, né? Então, se eu vier aqui agora, né, e jogar esses objetos aqui, ó, na minha cena, esses objetos, cada objeto aqui tem um material, né? Vou extrair esse objeto, material desse objeto aqui, né? Então vou criar aqui material, né? Vou dar um save, né? Então ele criou uma pastinha material aqui com material craftear, tá? Então para cada um desses materiais aqui, ó, eu posso dar um extract from prefab, né? E escolher aqui a pastinha que eu quero usar, né? Ou salvar um material onde eu gostaria que ele viesse, né? Porque o ideal para mim seria realmente ter cada material editável, né? Então aqui eu vou usar, vamos pegar esse play game aqui, ó, né? Vamos dar um extract com prefab, material, material, e aqui ele colocou aqui no meu material, ou seja, ele tirou daqui e colocou para cá.
Então isso me ajuda a ter um material configurado associado à coisa e eu não ter que preocupar com a edição, tá? Eu vou colocar esse play game aqui, que é tipo um tabuleirinho, né? Eu vou colocar esse play game na minha cena, né? Vamos dar um foco nele aqui só para a gente ver o modelo lá, ó. E esse material aqui eu vou usar o Autodesk Interativo porque eu estou usando o mapa de rugosidade. Então é por isso que eu estou usando o Autodesk Interativo. De novo, se você estiver assistindo minha aula toda na sequência, a gente já passou por isso em outras aulas. Então é por isso que faz sentido assistir as aulas na ordem, porque eu sei lá o que eu falei lá para trás, tá? Então esse aqui é o meu play game, né? Ele vai ter esse mapa de albedo aqui, né? Então esse objeto aqui vai ter esse mapa de albedo, que já vai colorir ele para mim. Ele vai ter esse mapa de normal, que se não tiver marcado como mapa de normal, né, se não tiver marcado com mapa de normal aqui, ele consegue consertar por aqui, né? Então a gente dá o fix. E ele vai ter um mapa de rugosidade, né? Ou seja, ele vai ter um mapa, né, que a gente pode colocar aqui e eu vou ter a rugosidade desse objeto acontecendo aqui. Então, na hora que eu estiver transitando ao redor desse objeto, eu vou conseguir ver tipo essa superfície rugosa aqui, né? E aí é, é, não há muito mais o que fazer aqui nesse objeto, né? Não tem mais o que fazer. Ele já é o objeto reconstruído. Aqui a minha margem talvez tenha sido pequenininha, então deu uma linha preta aqui ao redor dessa beirada. Isso pode ser da minha abertura de UV, pode ser a margem do meu UV que não está muito alta, ou pode ser a margem do meu bake, que talvez tenha que ser maior do que só 4 pixels, né? Tem que pensar também se vale a pena, porque esse é um objeto de decoração, né? Então, será que na hora que isso estiver em cena, será que o player vai chegar tão perto disso que eu preciso refazer? Né? Será que ele realmente vai ser um objeto que preenche a tela? Então só refaça realmente se você perceber que o objeto ele precisa dessa reconstrução, né? Que ele precisa desse reajuste. Tá? Ah, que beleza. Legal demais. Né? Então, isso aqui, ó, é, é basicamente o que a gente precisa fazer, né, para poder exportar múltiplos objetos. Né? As diferenças que a gente vai ter agora de procedimento seria as alterações de configuração do Bakelab, né? Ou seja, eu quero fazer, sei lá, todos os objetos numa imagem só, ou eu quero fazer mais mapas, menos mapas. Então, aqui a gente já entra numa situação de caso a caso, onde é, eu só, você só precisa fazer diferente disso se você tiver uma otimização necessária, por exemplo. Né? Ou seja, não é necessário fazer diferente do que o modelo que eu fiz agora. Esse modelo funciona e é possível que a gente faça os jogos do curso usando esse processo. Tá? Tem alguma dúvida desse conteúdo, pessoas? Vocês entenderam o BakeLab, entenderam o Paytex, entenderam por que eu estou passando eles? Né? E se tiver alguma dúvida, por favor, façam essa dúvida agora. Está compreendido o nossa automação? E eu não sei, eu sempre que eu vejo isso, assim, eu fico tão feliz da qualidade de vida que isso dá pra gente no Blender. Espero de novo que vocês tenham percebido a possibilidade de uma qualidade de vida melhor, assim, com esse processo, assim. Isso aqui, na verdade, se você usa uma biblioteca de materiais, se você cria uma biblioteca de materiais, né, que é só plugar no modelo, né, é, fazer um asset para o jogo vai ficando tão mais rápido. Porque você fala assim, ah, não, beleza, eu já tenho madeira, sabe? Eu já tenho concreto, já tenho madeira, já tenho metal. Eu só vou ligar no modelo, vou dar bake e vou levar pro motor. Tipo assim, a vida fica meio rápida, assim. Fica- a vida fica meio boa, assim. É... Massa. Então,
Outros testes que valem a pena fazer, tá, gente? Eu falei, é fazer todo mundo numa imagem só, isso é um teste interessante, tá? Se você quiser fazer todo mundo numa imagem só, é bom lembrar que ele vai criar uma pasta que você vai dar um nome para essa pasta, né? Então aqui eu vou colocar a pasta all, né? Vamos fazer uma pasta, isso aqui chama arquivis, então vamos pôr art assets, né? Então, isso ele vai criar e que você tem que configurar também o nome da imagem, né? Então, é, é, decor, né, vai ser o meu nome, né? Então, se você fizer all in one, é interessante que seu unwrap também seja all in one, tá? Então, aqui eu vou usar o lightmap só para variar, né? Eu vou colocar uma margem um pouquinho maior aqui. Vou dar um OK aqui, né? Tipo, desse sujeito. Então, é importante que você faça um bake de todo mundo em um, para ele poder, tipo, separar as coisas, tá? É, Eu vou dar bake de todo mundo em um só. E ele vai fazer aqui, ó, a minha imagem continua de 1024 por 1024, então, obviamente que isso não vai funcionar para eu dar zoom nesses assets no motor, né? Então, ele está passando agora pelo mapa de normal. Vou deixar ele processar aqui. E aqui, ó, ele criou a pastinha, tá vendo? Ele criou a pastinha. Deixa eu finalizar aqui, ó. Dar um finish. Eu não quero aplicar nada, eu quero só dar um finish. Ele criou uma pastinha ArcAssets. E nessa pastinha ele colocou as imagens dos objetos, quase todos. Né? Eu desabilitei algumas coisas. Ele vai criar uma imagem com todo mundo aqui, né? Então, deixa eu conferir aqui minhas configurações, mapa de normal. Eu acho que acho que meu unwrap aqui não ficou legal. Assim, deixa eu entrar aqui no meu ver. Eu não gostei do. É esse mesmo. Ó. Meu unwrap aqui não ficou legal. Ixi, olha que puchaca. Foi meu unwrap que ficou meio zoado. Né? Eu vou fazer um clear mesmo. Vou limpar os UVs. Vou fazer de novo aqui porque eu não gostei dos meus UVs. É, eu não quero salvar nenhum, não. Eu quero tirar todos, assim. Então, quero fazer um novo aqui. É, vamos fazer ele com o Smart UV, já que o Lightmap não ficou bom, né? É, aqui, ó. Esse aqui tá um pouco melhor, porque dá pra ver as pecinhas, tá vendo? Uma coisa que tá pegando que tá me incomodando é que tem umas peças que estão distorcendo aqui, tem umas peças que estão distorcidas. É, eu queria entender por que essas peças estão distorcendo. Tem esse corte aqui que não me incomoda. O corte do bevel aqui que tá me incomodando. Eu não preciso dele. Esse é modelo de outra pessoa, tá? Eu não sei por que eu tenho esse peso de bevel aqui. Tá? Não acho que ele me ajuda, né? É, deixa eu dar um unwrap desses caras aqui.
Smart View Project. Aí, ó. Correct aspects. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá. Deixa eu fazer pelo nosso amigo aqui, ó. Deixa eu dar um clear em todo mundo. Unwrap. É... É, eu tô gostando mais de fazer eu mesmo, tá? Eu tô gostando mais de fazer eu mesmo. Tô preferindo eu vir aqui, só porque isso aqui tem um pouquinho mais de opção, ó. E eu consigo fazer uma margem, às vezes, um pouco menor, assim. A margem muito alta, né? E aqui eu posso desligar esse Correct Aspects. Eu não quero corrigir o aspecto. Tipo, ele já tá no aspecto que eu quero. Então é a mesma coisa, né? Então, assim, tem um addon, mas é a mesma coisa. Se seu UV não ficar do jeito que você quer, você pode só selecionar os objetos e dar um bake por cima que vai funcionar do mesmo jeito. Aí talvez fique mais bonitinho Pessoa. o seu bake, né? Se você achar que não tá legal. Diga. Aí, tipo, isso assim seria só. Eu poderia fazer isso sim só para caso de objetos de decoração, objetos menores, né? Porque senão O quê? ia reduzir muito a. Você que escolhe o tamanho da imagem. Mas aí, tipo, eu ia ter que fazer uma imagem enorme pra caber tudo, né? Depende. Por exemplo, depende dos objetos que você selecionou. Se você selecionou objetos todos que têm a mesma proporção, por exemplo, se eu selecionei todos esses objetos que têm a mesma proporção, são 4 objetos e eu tenho uma imagem de 4096, cada um deles vai receber um espaço equivalente a um Full HD. Ué. Então, uma imagem 4K é mais leve do que 4 imagens Depende, HD. depende, depende. Varia. Por exemplo, se eu tenho é, 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 3 imagens 4K que cobrem todo um cenário, mas se eu separar isso, eu vou ter 200 imagens, talvez seja melhor ter só 3. Então, isso é medida de desempenho. Isso varia muito do jogo que você está fazendo, do enquadramento que você tem, das oclusões de espaço que você tem. Tem muita variável para falar que é mais pesado ou mais leve. Então, por exemplo, se eu vou fazer elas todas num loading, por exemplo, um recurso que a gente tem em motores, tem motor que já faz o quê? Ele já pega todas as imagens separadas e ele já faz uma imagem gigante no loading. Então tem motor que faz isso. Então não faz sentido eu juntar numa imagem, sendo que o motor vai fazer isso na hora de compilar, entendeu? Então aí não faria sentido. Era melhor eu fazer cada objeto, a textura de cada objeto, tratar eles, deixar na hora de compilar fazer isso. Mas quer dizer que quando meu jogo abrir, ele vai ter um loading muito pesado. Então, se isso é um problema para o seu jogo, para o mercado que você está trabalhando, então você vai, ah, não, mas eu não quero esse loading tão pesado. Talvez você queira dividir para ter pequenos loads no decorrer do jogo. Então, não vai existir uma resposta certa, sabe? Do tipo, ah, é sempre bom uma imagem só, é sempre bom várias imagens, né? Isso vai variar realmente de caso a caso e com as medidas de desempenho do jogo que você estiver fazendo, tá? Então, infelizmente eu não consigo só chegar e falar assim, não, não, faz isso que vai dar certo. Né? Depende realmente do qual que é a razão pela qual você quer que, por exemplo, tenha loading ou que não tenha loading no seu jogo, né? Ou qual que é o gameplay que está pedindo isso, né? Então, se o jogo ele é todo contínuo, como se fosse uma tomada única, e toda hora você está trocando conteúdo na frente da câmera, imagens separadas quer dizer que eu posso descarregar um monte de imagem enquanto ponho outras. Então, talvez a otimização seja várias imagens separadas. É... Num outro ponto, se o jogo tipo a câmera é mais ensaiada e eu sei o que está lendo, né?
Então talvez eu queira fazer um loading só. Não, põe uma imagem só, porque eu já sei tipo, onde a câmera vai estar, eu já sei o que vai estar vendo. Então não tem por que eu ficar carregando um tanto de imagenzinha se eu sei o volume total do meu enquadramento, né? Então isso mudaria, né, a abordagem desses assets. Obviamente que, igual você falou, para assets menores parece meio óbvio que se você tiver um tanto de asset pequeno numa imagem de 1024, tá tudo feito. Então é realmente mais provável que você junte objetos pequenos numa imagem. Isso é um cenário realmente mais comum, mais recorrente, tá? Mas não é uma obrigação, não é a única solução, tá? Beleza? Pessoas, era isso Beleza. que eu queria falar na aula de hoje, tá? Da parte de Bake, tá? De novo, eu espero que vocês, que algum de vocês, né, que está vendo esse vídeo, tenha realmente uso para o Bake Lab, que realmente ajude na vida de vocês, tá? E aí, a gente tem um segundo horário hoje para quem está matriculado comigo, né? Então tem um segundo horário hoje, que seria interessante que a gente usasse como aula prática, aula de ver material de vocês, tá? Então isso a gente vai conversar no intervalo agora, né? A gente vai acertar qual vai ser o nosso trabalho da segunda metade da aula. Mas para quem assistiu a aula aqui até agora, eu quero agradecer quem participou, quem mandou pergunta aqui ao vivo. Eu quero agradecer quem está vendo isso gravado depois do horário, tá? Quero lembrar que é um playlist, então se você vê as aulas todas da playlist mais ou menos na ordem, faz mais sentido, as aulas fazem mais sentido, né? E aí para os alunos que estão matriculados comigo ao vivo, segura as pontas, porque nossa aula vai até meio de 20, ainda são 10h44, e eu vou encerrar a gravação desse conteúdo aqui, vai ficar um pouco mais fácil para consultar depois, se essa aula for separada.